E aí, meus amigos do canal L Gustavo, sejam bem-vindos ao Espaço do Aluno. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a dúvida do nosso amigo Jonair. Amigo Luiz Gustavo, do canal L Gustavos Exercícios e Projetos. Meu parceiro, eu tô com uma dificuldade aqui, tô querendo fazer aqui um projeto onde uma lavadora de roupas vai funcionar com o Arduino. Exatamente, a minha lavadora aqui, ela queimou a placa dela, o módulo dela, e eu preciso trocar esse módulo, só que eu quero substituir as funções dele, o funcionamento dele, pelo Arduino. E mais, o que eu tô querendo também fazer esses funcionamentos da lavadora, as etapas dela, limpeza, enxágue, centrifugação lá, eu quero fazer com controle remoto, tá? Eu fiz aqui um projeto aqui e ficou funcionando beleza, tá? Esses pinos aí, por exemplo, são o que vai ativar os relés lá, que por sua vez vai ativar os motores elétricos da máquina, tá? Só que eu tô preso no tal do delay, cara. Eu realmente não consegui fazer os milhas lá, né? A função milhas lá rodar, porque na hora que eu vou ativar ela dentro do comando IR pelo controle remoto, tá dando erro aqui. E eu quero muito a tua ajuda, parceiro, para a gente fazer esse programa rodar aí, tá bom? Aqui tá rodando beleza, cara. Faz a função tranquilo. Eu coloquei aí, ó, inclusive esses delay aí dos relé 2 e 5, referente às fases do motor lá que vai fazer a limpeza, frente e ré, tá? Então ele precisa fazer isso aí. Só que enquanto não executa esse código aqui, o nosso Arduino fica preso, né? Então peço a tua ajuda aí, beleza? Que é o Jonair Silva de Souza. Um abraço. Jonair, ele me perguntou, Gustavo, como eu faço para fazer esse projeto aqui da máquina de lavar, alternando aqui para usar a função milhas? Olha que interessante. Então a dificuldade dele é basicamente utilizar a função milhas. E essa função milhas que nós vamos estar aqui mostrando para você, e nós vamos estar trazendo o código bem detalhado, como fazer esse controle da máquina de lavar, com os relés, com infravermelho. Imagina você controlar a máquina de lavar com infravermelho. É nesse vídeo que eu vou te mostrar. Não esquecendo que se você quiser aprender mais sobre Arduino, nós temos um e-book de Arduino aqui, com os projetos, com os detalhes, um e-book ilustrado, com os principais conceitos do nosso livro de Arduino Básico de Michael Roberts. Então, o que é que eu fiz? Eu li, inclusive nós temos uma playlist aqui que falamos sobre Arduino Básico, trazemos os projetos, estamos no projeto 22, vamos para o 23, e se você quiser acompanhar, vai aqui em playlist, curso básico de Arduino, e você vai entender. Mas aqui tem um e-book que vai trazer diversos conceitos, que vai fazer você crescer na sua jornada de programação em computação embarcada. Mas vamos lá ver como fazer esse projeto de controle de infravermelho da máquina de lavar. Vamos lá? Bem, então a lista de componentes que nós vamos utilizar 4 módulos relés, nós vamos utilizar Arduino e nós vamos utilizar um modo receptor infravermelho, tá certo? O esquemático de montagem vai ficar dessa forma. Nós vamos utilizar os pinos digitais 2, 3 e 4 e 5 para ligar os módulos relés, e nós vamos utilizar o pino 9 para conectar o nosso receptor infravermelho. Lembrando que a alimentação aqui é de 5 volts, tanto nos relés quanto no receptor infravermelho. O mais indicado, se você puder, é fornecer uma alimentação externa para esses módulos relés, visto que a corrente deles é em torno de 70, 80 mA, e o Arduino não é muito apropriado para fornecer potência e sim sinal de controle. Todavia, como nosso projeto, nós não vamos utilizar os módulos relés ao mesmo tempo, então não vai ter muitas dificuldades, mas o aconselhável é você utilizar uma fonte externa. Partindo aqui para a nossa lógica de programação, sempre o nosso algoritmo, fluxograma, é importante
fazer um fluxograma. Inclusive nós temos uma playlist aqui de lógica de programação. Se você quiser saber mais de lógica de programação, vai aqui na playlist de lógica de programação, seguindo a didática do livro de André Luiz, não é, de lógica de programação. Mas aqui está a lógica de programação, que é importante, que vai lhe nortear durante o desenvolvimento do código. Só para você ter ideia, essa lógica de programação aqui, ó, eu fiz no papel, não é? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, porque fiz a apresentação para fazer o vídeo, mas você pode fazer aqui no papel. Ó. E aqui no papel você tem a possibilidade de riscar, de como a máquina ela executa instruções precisas e sequenciais. É importante você ir colocando os blocos de forma sequencial, conforme nós estamos vendo aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse fluxograma é ver se o programa ele vai testar e vai fazer a seguinte pergunta: existe algum dado recebido pelo receptor infravermelho? Se não tiver nenhum dado, ele vai ficar nesse ciclo, nesse loop, ele vai ficar aguardando receber algum dado. Se algum dado for recebido e for a instrução de lavagem, o programa ele vai ativar o relé 1 e vai iniciar o seu processo, né? Ativando o relé 2, parando, invertendo, e ele vai ficar sempre se perguntando: o tempo de lavagem foi concluído? E nós vamos colocar aqui o tempo mais ou menos aqui de 25 segundos, que foi o que propôs o nosso amigo lá, o Jonaí, e nós vamos colocar aqui. Mas o programa ele precisa ficar perguntando também: o botão de centrifugar ele foi pressionado? Por quê? Porque o nosso amigo Janaí, o que é que ele quer fazer? Quando a máquina iniciar o processo de lavagem, ele quer que a máquina vá para a centrifugação em dois casos: quando a lavagem concluir ou quando ele pressionar o botão de centrifugar. Então vamos supor que chegou na metade do tempo da lavagem e ele decide por centrifugar. E ele não precisa esperar o tempo da lavagem concluir. Ele pode apertar logo para ir para o processo de centrifugação. E é isso que o nosso projeto aqui ele vai fazer. Partindo para a centrifugação, ele vai ativar o relé 3, vai ficar o tempo, ativar o relé 4, conforme vocês estão vendo aqui no fluxograma. E para isso, né, para embasar esse fluxograma, nós fizemos aqui o nosso código. E o nosso código está aqui: máquina de lavar com controle infravermelho. Então, a primeira coisa que você deve fazer é incluir a biblioteca, declarar o pino digital 9 como o pino do receptor infravermelho, uma variável tipo float, armazena valor para receber os dados infravermelho e armazenar. E os módulos relés, eles vão estar aqui, ó, no pino 2, pino 3, pino 4, pino 5. Você deve estar se perguntando: Gustavo, por que você declarou os pinos do módulo relés como vetor? Por quê? Porque no processo de lavagem eu vou ficar alternando. E para alternar, eu criei uma variável relé atual. Essa variável aqui vai ficar mudando de valor e vai ficar alternando. Ora ela é 0, ora ela é 1. Quando ela for 0, ela aciona o relé 2. Quando ela for 3, na verdade ela aciona o pino digital 3. Então, basicamente, esse vetor aqui, ele vai ter essa função. Depois aqui, ó, nós declaramos variáveis para marcar o tempo. Então, como nós estamos utilizando a função miles, é importante você utilizar variáveis para marcar o tempo. É como se fosse um jogo de futebol. Você quer marcar o tempo que começa, você quer marcar o tempo que chega em 30 minutos, você quer marcar o tempo que chega no final. Então, você cria variáveis para isso, tá? E uma variável que vai armazenar aqui, tá? Você tem que declarar do tipo int_long. Por quê? Nós fizemos aqui um vídeo, acho que é o projeto 4 de Arduino, onde nós falamos de características das variáveis. Essa variável aqui, ela é declarada dessa forma por conta do seu tamanho, não é? Acredito que essa variável, ela pode armazenar mais de 4 uma variável do tipo, né, do tamanho maior de 4 bilhões, não é? Então imagina você ter uma variável desse tamanho. Só para você ter ideia, a variável tipo inteiro, na verdade a variável tipo byte, né, ela armazena até
256 bits, né? Que 1 byte são 8 bits, na verdade, né? E você tem 256 valores, na verdade. 256 bits não, 256 valores. Então você tem ali 256 valores possíveis. Nessa variável, você pode armazenar mais de 4 bilhões. Mas lá no projeto 4, vai lá e você vai saber melhor. Então, aqui vale o mesmo. E aqui, ó, o que é que eu fiz? Período de lavagem parcial. No caso do Jonaí, ele pediu para essa lavagem ser de 25 segundos, tá? Eu coloquei aqui 4 segundos porque eu quero mostrar no vídeo para você, mas você pode editar esse tempo. Então, você tem aqui período de lavagem total. Esse período de lavagem total, no caso, ele pediu 10 minutos, eu coloquei 20 segundos, não é? Para facilitar aqui a demonstração. O que é que ele vai fazer aqui? Ó? Eu declarei aqui, na verdade, deixa eu ver aqui, essas variáveis não vai precisar mais. Não vai precisar mais, né? Isso, não precisa mais. Pronto. Eu declarei essa variável aqui, o estado, não é, de lavagem e o estado de centrifugação. Gustavo, o que é isso? E estado de lavagem. Quando você apertar o botão do controle, ele vai tornar o estado de lavagem verdadeiro, positivo. Isso vai possibilitar, como o seu código está executando vários blocos de instrução, quando ele vê que o estado de lavagem é verdadeiro, porque você apertou o botão, ele vai fazer o processo, tá? Então, eu vou mostrar mais para baixo, o mesmo vale para centrifugação, eu vou mostrar mais para baixo aqui o porquê disso, tá? Aqui você vai declarar o pino do infravermelho, aqui a variável, né? Os parâmetros do código infravermelho, declarar todos os pinos como saída, não é? Lembrando que aqui, ó, pino 12 e pinos 3, que está nessa posição do vetor, posição 0 posição 1 do vetor relé lavagem, você vai declarar como saída output, inicializar a porta serial, inicializar receptor infravermelho, desligar todos os módulos relés, não é? Antes de iniciar qualquer coisa, aguardar 5 segundos. Isso aqui é basicamente para você garantir que está começando com a máquina toda desligada. Pronto, e aqui começa o programa. Aqui, ó, ele faz a leitura, né? Esse bloco aqui, ele faz a leitura se tem algum código lido pelo receptor infravermelho. E o que é que eu fiz? Eu copiei, né, aqui, ó, o código. Pessoal, a base, não é, desse projeto de infravermelho, emissão e recepção de infravermelho, você pode ver no link aqui do vídeo que eu vou deixar na descrição, onde nós já fizemos um vídeo aqui, já explicamos, aí você pode assistir lá. Mas vamos lá, eu copiei o código aqui, inclusive lá eu ensino como copiar o código, tá? Aqui é o código de um botão e aqui é o código do outro botão. Botão da lavagem e botão da centrifugação, tá? Quando apertar o botão da lavagem, o que é que ele vai fazer? Ele vai aqui, ó. Quando apertar o botão da lavagem, ele vai ativar o relé 1. Vai printar início da lavagem, lavando e vai marcar o tempo. Para marcar o tempo, ele precisa colocar a função milis. Então, a partir do momento que eu coloco milis, é como se fosse a hora, né? Eu explico lá no projeto 4 do curso básico da Arduino. Mas essa função milis é como se fosse a hora. Então, essa hora vai ser armazenada dentro dessa variável, não é? E essa função milis armazena o tempo desde que o microcontrolador iniciou o seu ciclo de máquina, né? Sua execução. Então, aqui você tem esse tempo, marca o tempo da lavagem e o tempo total, da lavagem parcial e da lavagem total. Por quê? Porque a cada 25 segundos você vai ficar invertendo um relé. Né? No nosso caso aqui, a cada 4 segundos ele vai ficar invertendo um relé. Inverte um, inverte o outro, inverte um, inverte o outro. E a máquina vai mudando de direção. E aqui é o tempo total, o tempo de início total. O tempo da lavagem total são de 10 minutos. Então você precisa marcar também. Início da lavagem você conta os dois tempos. E você coloca aqui o estado da centrifugação falso, né? Eu não estou na centrifugação. E estado da lavagem verdadeiro. Aqui é uma variável booleana, não é? Eu não expliquei direito aqui. Mas essa variável é uma variável booleana, uma variável digital,
Então, se você lembrar da álgebra de Boolean, você vai ver que uma variável digital, uma variável tipo booleana, ela só pode assumir dois valores. 0, 1, verdadeiro, falso, aberto, fechado. Então, basicamente, você ou tem o estado da lavagem ativado ou desativado, o estado da centrifugação ativado ou desativado. Então, por isso que você vai colocar aqui essa variável booleana. Então, aqui, você fez essa declaração, não é? Você aqui ativou a lavagem, na verdade aqui eu estou ativando a lavagem, e aqui ele faz, verifica, né, se o código da centrifugação foi recebido. E o que é que eu fiz aqui? Antes dele testar a centrifugação, ele precisa testar se a lavagem está ativa. Gustavo, por que isso? Porque, preste atenção, se você ainda não apertou no botão da lavagem, para que você vai centrifugar? Você só vai centrifugar se você passou pelo processo da lavagem. Não importa o período de tempo, mas uma função é dependente da outra. A função de centrifugação, ela necessita que a função de lavagem ela já tenha acontecido. Então, por isso que eu coloquei aqui. Mas vamos supor que a função da lavagem já aconteceu ou está acontecendo. Você entra nesse fluxo aqui, apertando o botão de centrifugação, e ele já ativa a centrifugação verdadeiro e coloca a lavagem como falsa. Veja que interessante. E aqui ele ativa o relé 3, não é? Ele ativa o relé 3 e é basicamente isso aqui que ele faz, não é? Ativa o relé 3. Pronto, e aqui terminou a parte do infravermelho. Agora vamos para a lavagem e a centrifugação. Se o estado da lavagem for verdadeiro, se eu apertei lá for verdadeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra pergunta. Ele vai perguntar aqui, a lavagem, né? O tempo, pergunta se o tempo da lavagem parcial está iniciado. Se está concluído, na verdade, que são aqueles 4 segundos ou 25 segundos. Milis, que é o momento atual, menos o início, é maior ou igual ao período de lavagem que eu defini no código. Se for, aí sim ele muda de relé. Então perceba que aqui ele desliga o relé atual, ele printa na tela, finalizou o ciclo parcial, espera um segundo e inverte a variável. Se é 0, vai para 1, e se é 1, vai para 0. Ele fica invertendo. Essa exclamação aqui é um código para inverter de 1 para 0 e de 0 para 1. Então é muito importante você aqui entender isso. E aí ele ativa o outro relé, que eu agora mudei e agora estou ativando o relé 12 ou o relé 3, tá? E aqui eu inicio novamente. Perceba que agora eu sempre preciso aqui, ó, iniciar o processo. Então eu coloco aqui a função milis, tá? Bem, passado disso aqui, eu preciso também fazer uma outra pergunta conforme o nosso fluxograma. O tempo total foi concluído, não é? Que é esse período aqui, ó, lavagem total, tempo inicial total. Perceba que se foi concluído, eu já vou para o processo de centrifugação, que é uma função de rotina que eu defini aqui embaixo, tá? E ele vai para a função de centrifugação quando o estado de centrifugação for verdadeiro, ou seja, se eu apertar no controle remoto de centrifugação, ele já vai para o modo de centrifugação. E no modo de centrifugação, ele vai printar na tela, dizendo o estado que se encontra. Ele vai colocar aqui relés, lavagem, 0 e 1. Ele vai, no caso, desativar o relé 12, o relé 3. Vai ativar, ou melhor, relé 1, relé 2. Vai ativar o relé 3. E vai fazer uma sequência aqui. Ativa um, desativa um. Ativa o outro, desativa o outro, não é? Relé 3 e relé 4. E aqui, ó, veja que interessante. Ele coloca tanto o estado de lavagem como falso, tanto o estado de centrifugação como falso. Por quê? Porque o processo foi concluído. Depois desse processo, você não precisa fazer mais nada. A lavagem já foi concluída, não é? Como eu coloquei aqui, como eu printei na tela. Então, como eu coloco falso, perceba que ele não vai executar mais nada, porque ele só executa se for verdadeiro. Então, é muito importante você utilizar a função milis e utilizar variáveis booleanas, tá? Então, se você
entendeu esse código aqui, vamos ver como fica na prática essa demonstração com esses relés, esse projeto. Vamos lá. Bem, com o monitor serial aberto, tá? O que é que eu fiz, né? Eu gravei o botão da lavagem, com esse botão aqui, e o botão da centrifugação com esse botão aqui, beleza? Bom, agora eu vou pressionar para iniciar a lavagem. Vamos iniciar aqui. Ele tem que ler o código correto. Pronto, leu o código correto. Então, iniciou a lavagem. E aí, eu coloquei, obviamente, para ilustrar apenas aqui. Coloquei um tempo de 3 segundos para mostrar no vídeo, mas aí na sua casa você vai testar de acordo com a sua necessidade. Lavagem concluída, centrifugação iniciada, centrifugando. Ele aguarda aqueles segundos, né? 5 segundos. Depois ele vai, pronto, dá. Perceba que aqui você tem 4 relés. Esses 2 relés são os relés da lavagem. Esses 2 relés são os relés da centrifugação. E eles vão alternando, mudando a velocidade, mudando a direção do motor e fazendo o processo que, no caso, vai depender de cada máquina. Mas, em geral, você tem essa ponte H, você tem basicamente controlando o motor. Agora, esse segundo botão, ele funciona para centrifugar. Então, se em algum momento da lavagem eu quiser passar direto para a centrifugação, sem a necessidade de esperar o tempo da lavagem concluir, eu vou apertar esse botão. Perceba que eu vou iniciar novamente a lavagem. Vou apertar aqui. Início da lavagem, lavando, não é? E agora eu vou apertar esse botão aqui. Ele já vai iniciar a centrifugação. Perceba que esse LED vai acender. Perceberam? Claro que tem que ter uma distância, né? Ele já passou direto para a centrifugação conforme o código que nós vimos. E aí, gostaram do vídeo? Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, dá aquele like, não é? Para ajudar e outras pessoas verem esse vídeo. E inscreva-se, meu amigo, ative as notificações e até o próximo vídeo.